Agora a gente começa o nosso cursinho de teoria de cor básico. Uma paleta aqui bem branquinha para a gente poder observar bem o que a gente está fazendo. Vou botar aqui o meu vermelho, meu amarelo. O meu azul. E a gente vai preparar nosso círculo cromático. Então a gente vai começar colocando as cores primárias no seu devido lugar. Vou começar com o vermelho. A gente vai botar aqui. E aí agora a gente vai pegar o amarelo. Na outra pontinha. E, por último, o nosso azul. E aí a gente está falando das cores primárias. E montado aqui. Ok? E a partir de agora, como é que a gente vai fazer para criar a cor secundária? A gente vai pegar um pouquinho do nosso vermelho e um pouquinho do nosso amarelo e a gente vai posicionar a nossa primeira cor secundária. Então vamos aqui pegar um pouquinho, vou montar aqui na frente de vocês para vocês verem. Um pouquinho do nosso vermelho. Um pouquinho do amarelo. E aí a gente tenta mais ou menos na mesma proporção. Eu gosto desse pincelzinho redondo para fazer isso e macio, tá? Porque ele é bom tanto para misturar quanto pra gente depois fazer as bolinhas, que podem ser quadradinhos, tá? Não precisa ser bolinha. E aí a gente vai, nossa laranja, a gente vai posicionar ele aqui no meio. Nossa primeira cor secundária, então, foi o laranja, que é a soma do vermelho com o amarelo. Agora a gente vai partir para a próxima cor, onde a gente vai pegar um pouquinho do nosso amarelo. Sempre lavando bem o pincel, para a gente não trazer um pouquinho da outra cor. E um pouquinho do azul. E vamos fazer aqui o mix. Outra maneira pode fazer esse mix também com uma espátulazinha ou com um palitinho, tá? Mas com esse pincelzinho de cerda macia funciona bem também. A gente consegue fazer direitinho, sem acumular tanta tinta. Fez a misturinha? Passa para o papel o nosso verde, que fica aqui. Vou fazer menorzinho. Senão a gente... Agora a gente vai pegar o vermelho. E
isso é legal para a gente, não só para a gente saber que a gente pode construir as cores, mas para a gente ir entendendo mais ou menos como elas se comportam, né? Esse conhecimento é muito importante para quem quer trabalhar com pintura. E é claro que dependendo do vermelho, dependendo do amarelo ou do azul que você usar, você vai obter alguns resultados um pouco diferentes. Tá? Vamos ver aqui para vocês. A gente fez um violeta. Então, a gente completou aqui as nossas cores secundárias. Então, a gente tem o vermelho, o amarelo e o azul como cores primárias, o laranja, esse verde e esse violeta como cores secundárias. E aí, o que a gente faz? A partir dessas cores que a gente criou, a gente vai pegar um pouco desse laranja, vou botar ele mais para cá, e a gente vai somar nele amarelo, né? Porque ele vem mais perto do amarelo, então a gente soma ele mais amarelo. E aí a gente tem aqui um outro tom de laranja. O que ia acontecer se eu pegasse aquele mesmo laranja secundário e colocasse mais vermelho? Aí a gente vai ter... Vou botar um pouquinho mais de vermelho. Mesma coisa que a gente vai fazer aqui com o nosso verde. Pega um pedacinho desse verde e traz sobre ele mais amarelo. Eu adoro esse exercício, eu acho uma terapia. A gente vê as cores se desenhando. Com um pouco. Meu espacinho aqui ficou apertado, tá? Vocês me desculpem, mas dá pra gente entender. A gente tem aqui um verde um pouco mais cítrico. E por outro lado, aqui nesse cantinho, a gente vai pegar também um pouquinho do meu verde. Trazer pra cá. E vou somar o azul. E agora a mesma coisa a partir desse violeta. Vamos aqui com ele. O que acontece se eu jogo mais azul sobre ele?
Então, olha que interessante que a gente tem aqui nosso círculo cromático. Vocês me perdoem aqui pela falta do espaçamento. Nesse aqui prometo que faço direitinho, mas vocês façam bonitinho aí no exercício de vocês. E aí, o quanto você vai aproximando de uma cor e de outra na sua mistura aqui. Então, a minha ideia agora aqui é a gente usar o magenta e o ciano, né? Na verdade, aqui eu estou usando um turquesa, para a gente ver como fica com outras tonalidades, mas esse mesmo princípio de cores. Então, vou começar com o meu magenta. Vou botar um amarelo, vou experimentar um amarelo um pouco mais cítrico também pra gente ver. Então vamos botar esse amarelo aí. E aí, o mesmo princípio, gente. A gente vai complementando, né, com um pouquinho mais de uma cor e de outra, na ordem que a gente fez, pra gente ver as combinações, pra gente ver como é que vai ficando cada tonalidade. Então, aqui dos nossos 2 círculos cromáticos, a gente pode tirar várias coisas, né? A diferença da tonalidade que a gente escolher para essas primárias, e óbvio que, né, dependendo de cada vermelho, ou de cada amarelo, ou de cada azul, a gente vai ter uma tonalidade diferente para o nosso círculo cromático. Igualmente, quando a gente usa o magenta, né, ou um amarelo mais cítrico, um turquesa. Então aqui a gente tem cores mais vibrantes, né? E aqui cores um pouco mais sóbrias, enfim. E o que a gente tem no círculo cromático? As cores que estão uma na frente da outra, assim, são as complementares. Então, o verde com o vermelho são cores complementares. Aí você tem aqui do lado oposto do amarelo com o violeta. E as cores análogas, elas são cores que conversam umas com as outras. Então essas que estão próximas, elas combinam entre si, né? Elas têm uma harmonia, todas têm azul, então elas são análogas. Todas essas têm amarelo, então elas têm, né, são análogas. Outro conceito que a gente tem aqui, né, que a gente forma, acho que no círculo cromático, que estão para esse lado, elas são as cores quentes. Então, as cores quentes que têm um pouco mais de vermelho, um pouco mais de amarelo. E as cores que têm mais as tonalidades do azul são as cores frias. Eu acho que com esse exercício a gente consegue ter uma compreensão da cor muito bacana. E essa era a minha ideia aqui para que a gente possa começar. E aí você vai escolhendo a partir daqui a sua paleta de cores, o que você quer, o que você sente quando você vê cada uma dessas cores. Todos esses são pensamentos importantes para quem está começando a pintar.